e hoje nós vamos falar sobre coragem para recomeçar. Antes, vamos ler a mensagem que a nossa amiga aqui leu, abriu ao acaso, do livro Ânimo, de Lorival Lopes, que é para todos nós. Ser otimista. Se o otimismo vem e diz, acredita em ti e age, e o pessimismo diz, para quê? Qual dessas vozes segues? O pessimismo gera doenças e infelicidades, mesmo quando assume a aparência de um justo comodismo ou preguiça. Ainda que te demande esforço, sê otimista e encontrarás mais à frente os frutos dos teus esforços. A vida traz à tua mão o que mais necessitas na hora certa. Crê o que diz respeito a ti e caminha para melhor. Sê alegre e sustenta com garra o teu otimismo. O teu otimismo é a tua salvação. Até o chão é otimista, pois faz crescer a semente. Que lindo, né? Meus amigos, então vamos nesse clima de otimismo, nos reunir nesse momento mentalmente, com os corações também, para que a gente possa fazer a nossa prece, convidando o nosso querido amigo Jesus para estar entre nós, porque estamos aqui, Senhor, todos reunidos em Teu nome. Nos abençoa nos nossos esforços, na nossa caminhada, na nossa vontade de crescer, de ser otimista. Nos abençoa nos nossos recomeços, para que a luz do Teu amor nos sustente e nos fortaleça. Permite, Senhor, que possamos dar início aos nossos trabalhos sob a Tua proteção. Graças a Deus. A gente começa o trabalho fazendo prece, dá uma alegria, não dá? Eu falo em vários lugares por aí em razão do trabalho, mas nunca tão alegre como depois da prece. Parece que acalenta o nosso coração, né? E nós vamos falar hoje, meus amigos, da coragem para recomeçar. Vamos começar a nossa conversa de hoje contando uma história. Geralmente a gente conta a história no final, essa vai ser no começo. Uma história, havia um fazendeiro que era muito, muito rico. Tinha várias fazendas, vários empregados, várias plantações e tinha um único filho, um único herdeiro. E esse rapaz era aquele tipo assim meio preguiçoso, festeiro demais, sabe aquele tipo que esbanja, que não pensa no amanhã, quer saber da farra, não que isso seja ruim, a diversão, mas queria saber só disso, não queria nada com o trabalho. E o pai falava, olha filho, você dá um rumo na sua vida, porque essa vida que você está levando não vai te levar a lugar nenhum. Esses seus amigos, a hora que você receber essa fazenda, que você não trabalhar, que você gastar tudo, você vai ver que você vai ficar sozinho. E o filho não queria nem saber, queria tocar a vida como ele achava melhor e queria se divertir. E o pai fala para ele o seguinte, resolve chamar os empregados e resolve construir um celeiro lá na fazenda. E nesse celeiro, ele manda construir uma forca. E aí ele chama o filho. Filho, eu já estou velho, o tempo passou, estou cansado. Você não ouviu meus conselhos. E eu quero te pedir, então, uma única coisa. Olha aqui o que eu construí. E mostra o celeiro e mostra a forca. E fala assim, filho, quando você receber isso tudo, e se você não ligar, você vai ver que quando você ficar sem dinheiro, cansado, os seus amigos vão te abandonar, porque são todos interesseiros. E aí, eu vou te pedir um último favor, filho. Você utiliza essa forca aqui e acaba com a sua vida. E o rapaz ri daquilo ali, que coisa absurda. Que esquisito, mas promete para o pai, né? Não custava nada rir e faz aquela promessa. E passam-se os anos e o pai vem a falecer. E ele realmente entrega a fazenda na mão dos empregados, era muita riqueza, era muito dinheiro, e vai, como a gente diz, né, por aí, vai curtir a vida. E aí passa o tempo e ele vai perdendo aquele capital, e os amigos vão, como o pai falou, realmente se afastando. E quando ele não tem nada, quando ele perde todo o bem material que ele possuía, em um determinado momento perde até a própria dignidade, ele se lembra daquele celeiro que havia na fazenda. E aí
se dirige até aquele celeiro, abre a porta e vê aquela forca que havia sido construída. E pensa assim, bom, eu queria tanto que o tempo voltasse, que eu pudesse fazer diferente, mas não volta, não tem jeito. E aí ele olha aquela forca e pensa, eu vou fazer a última coisa, já que eu não segui nada que meu pai me aconselhou, eu vou vou cumprir a última promessa que eu fiz a ele. E resolve, muito triste, se dirigir àquela forca para acabar com a própria vida. E quando ele se pendura ali, já muito triste, ele pensa, meu Deus, eu queria tanto uma segunda chance, não tem jeito, não tem o que fazer, o tempo não volta. E aí ele então se atira e sente aquela pressão no pescoço, que dura pouquíssimos segundos, porque o braço daquela forca, a parte que a segurava de madeira, era oco e se rompe com o peso do rapaz. E ele cai, se estatela no chão e sobre ele caem várias pedras preciosas, rubis, esmeraldas, muitos diamantes, e cai um bilhete também do pai. Um bilhete em que o pai falava para ele assim, esta é a sua nova chance. Eu amo muito, com amor, seu velho e já saudoso pai. E essa história, que parece um pouco trágica, vem nos falar daqueles momentos em que a gente pensa em desistir. Todos nós temos um pai que no último momento sempre nos convida ao recomeço. Nós sempre podemos recomeçar. E as pedras preciosas que caem sobre o rapaz simbolizam todos os dons que Deus deu para a gente, toda a força que a gente tem no coração, todas as oportunidades que a vida traz para que a gente junte ali os caquinhos de nós mesmos. Quantas vezes a gente tem que fazer isso para que a gente siga adiante? A nova oportunidade nos é dada por amor de Deus, por todos nós. Então, meus amigos, essa lição nos faz refletir sobre a nossa própria vida. A vida sempre nos convida ao recomeço. E se a gente lembra daquela música tão linda do Frejá, é uma música que eu gosto muito, que chama Amor para Recomeçar. Ela vai dizer no refrão, desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Às vezes a gente está bem cansado e a gente gostaria até que as coisas fossem diferentes, mas não nos falta amor para recomeçar. Não nos falta também a quem amar. Por mais que a gente se sinta sozinho, por mais que aquelas companhias de um determinado momento nos abandonem por uma razão ou por outra, porque a nossa vida segue caminho diferente da vida do outro, seja pela desencarnação, seja porque os caminhos se separaram mesmo, nós sempre temos a quem amar. Nós viemos para essa terra juntos. Ninguém nasce do nada. Nós sempre temos, pelo menos, a nossa família, ainda que seja aquela família onde nós somos incompreendidos, onde estamos ali no laboratório do amor, trabalhando, às vezes, a nossa tolerância, a nossa compreensão com a diferença do outro. E temos a quem amar na humanidade inteira, porque Jesus veio nos ensinar isso. Lembra que ele falou? Vocês podem rasgar tudo. Não falou assim, né, gente? Jesus jamais falaria desse jeito como eu estou falando. Mas vocês podem rasgar tudo. Rasga evangelho, rasga lei, rasga profeta, rasga tudo. Lembrem de uma coisa só, de amarem ao outro como a vocês mesmos. Essa é a nossa diretriz, é o nosso objetivo. A irmã Dulce falava uma coisa muito linda, tem no filme dela, né? O filme dela andou fazendo muito sucesso, é um filme muito bom, e ela ia pedir ajuda para os pobres, e ela dizia assim, olha, Jesus falou para amar o próximo como a ti mesmo, sublinhado, o a ti mesmo sublinhado, o próximo como a nós mesmos. E Jesus não falou só isso, ele foi mais além, porque assim, eu me amo mais ou menos, não é aquela coisa assim, porque a gente tem ainda muita dificuldade na autoaceitação, e essa mesma dificuldade a gente vai transferir para a forma como a gente ama o próximo. Jesus veio nos convidar a um passo além. Ele falou para a gente amar como Ele nos amou. Aí a coisa ficou complicada para a gente.
Ele colocou uma meta lá no final, mas é uma meta que a gente precisa seguir. Como é que é o amor de Jesus por nós? Sempre nos convida ao recomeço, sempre nos dá uma nova oportunidade. E o que nós precisamos para recomeçar? O Frejá na música vem falar que não nos falte amor para recomeçar. O amor é necessário. E nós hoje viemos falar da coragem, porque todo recomeço precisa de uma dose de coragem. E vejam que interessante, quando a gente vai pensar na palavra coragem, a gente vai ver que ela vem lá do latim, né? Até anotei aqui, que eu não falo latim, obviamente, né? Mas fui pesquisar e anotei que é de coraticum. O cor quer dizer coração, e o ático é um sufixo latino que quer dizer a ação daquela palavra que veio antes. Então, coragem é literalmente a ação do coração. Então, precisa do amor para ter a coragem. É a ação do nosso coração, porque os romanos acreditavam que para a gente desempenhar algum ato de bravura, a gente precisava estar agindo com o nosso coração, precisava de um coração forte para ser valente. E o valente não é aquele que não tem medo, é aquele que vai mesmo com medo. Porque todos nós temos medo, claro. E na hora do recomeço, às vezes o medo aparece como um desânimo. Não é que eu tenho medo, mas, sei lá, dá uma preguiça, né? Tudo de novo? Será? E a gente olha a natureza. A natureza ao nosso redor, que é o Evangelho vivo falando conosco o tempo inteiro. É Deus falando conosco o tempo inteiro. E a gente olha a natureza e vê que tudo na natureza está sempre recomeçando. A gente vê os ciclos das estações, a gente vê a própria vida que começa incessantemente e recomeça. A gente vê a própria rotação do nosso planeta. Quando ele gira em torno de si, nesse movimento de rotação, a gente sempre tem o dia e a noite. E cada dia é para nós um convite ao recomeço. Aí a gente fala assim, nossa, mas espera aí. E começar com... Às vezes eu estou numa idade tal que eu não quero mais recomeçar, já fiz o que eu tinha que fazer. E a gente esquece que nós viemos nesse planeta para começar cada dia. A cada dia nós podemos e devemos recomeçar mais fortes, mais confiantes, mais otimistas, como a gente leu na mensagem aberta, entre muitas aspas ao acaso. Precisamos desse otimismo para recomeçar. Então, meus amigos, nada da gente ter aquele comportamento que a gente tem, às vezes, né, de avestruz. Diante do problema, a gente bota a cabeça lá e quer até fingir que a gente nem existe, né? Às vezes acontece isso. Mas a gente precisa de coragem para tirar a cabeça de dentro do problema e olhar as nossas possibilidades de recomeço. Olhar as nossas possibilidades de fazer diferente. E aqui na Terra, todos nós viemos para isso. A nossa presença aqui nesse mundo é um recomeço. Quantas vezes nós já viemos e voltamos, e viemos e voltamos, e dessa vez queremos fazer melhor do que fizemos na última ou nas anteriores, nessa vez já munidos do combustível do Evangelho, das luzes que Jesus veio nos trazer, que às vezes demoraram um pouquinho para fazer sentido, para entrar no nosso coração, mas que às vezes começam agora a entrar no nosso coração. Então, meus amigos, nós viemos aqui para um recomeço, todos nós. E é um recomeço que é cheio de recomeços dentro dele próprio. Então, a cada dia nós recomeçamos. Na vida estamos recomeçando e a cada dia nós estamos recomeçando, em todas as idades. Eu assisti a uma conversa, uma palestra, aquele Papo com Maíse, que eu gosto muito, né? Conversa com Maíse, e alguém perguntava assim, quando que a gente deve recomeçar? Qual a melhor fase para a gente mudar? E na conversa, né? A Maíse chegava à conclusão lá que nós, na verdade, somos convidados a mudar todos os dias, a mudar para melhor. Então, nós recomeçamos o nosso projeto de nós mesmos a todo dia. E mudar sempre é difícil, porque nós não queremos mudar. Quando a gente está ali no nosso comodismo, a gente não quer mudar. E precisamos mudar sempre para melhor.
Precisamos, então, na hora da gente falar em recomeço, pensar no amor, que a gente tem que munir o nosso coração de amor para recomeçar. Às vezes, amor por nós mesmos, para que a gente se cuide e se dê opções melhores. Se às vezes eu não estava muito bom de uma determinada maneira, eu mudo a minha vida, porque eu me amo, porque eu preciso aproveitar as oportunidades em busca da minha própria felicidade. Então, precisamos do amor, precisamos da coragem e precisamos também de um outro ingrediente que nós viemos muito treinar aqui na Terra, que é a humildade. Sem humildade, a gente não recomeça. A gente acha que está no máximo, está maravilhoso, está tudo certo, e a gente não tem a humildade, às vezes, de falar, não, vou voltar lá para o começo, vou fazer tudo de novo, mas vou fazer diferente. Precisamos ter humildade, porque quem não tem humildade se acha sempre certo, e quem se acha sempre certo, fica onde? Parado no mesmo lugar. E nós viemos aqui para caminhar com coragem, com humildade, com essa luz maravilhosa que o Evangelho veio nos trazer. Então, meus amigos, é o momento, hoje e todos os dias da nossa vida, da gente olhar essa estrada que está aí diante de nós. Às vezes a gente muda de rumo. Às vezes a gente muda de rumo porque a vida convida, não tem o que fazer. Circunstâncias se modificam e a gente é obrigado a um recomeço em todas as áreas, afetiva, área financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida. E, às vezes, nós mesmos falamos, olha, não está bom, estou sentindo uma angústia, uma coisa ruim, o que eu devo fazer? Mudar o rumo da nossa existência. E aí é abraçar o recomeço. Mas imaginem que o recomeço é sempre uma nova estrada. Quando eu vou fazer qualquer tipo de caminhada, eu não posso, nessa caminhada, não sei se alguém aqui gosta, né, de fazer aquelas caminhadas longas, a pessoa se equipa com aquela mochila. Ela não vai colocar coisa desnecessária na caminhada. Ela vai colocar o que ela vai precisar para caminhar melhor. Às vezes é uma água, às vezes é um casaco, uma lanterna. E nós também colocamos na nossa mochila os instrumentos que a gente necessita. O amor, a coragem, a humildade. E esses instrumentos vão facilitar a nossa caminhada. Mas tem uns outros instrumentos que são um pouco danadinhos, que vão atrapalhar a nossa caminhada, que é a culpa, o remorso, o ressentimento. Como que a gente consegue recomeçar com esse peso nas costas? Não conseguimos. A gente vai ficar ali tentando caminhar e o pé está pesado e a gente bota o pé na estrada e não vai. Porque a culpa pesa, o ressentimento pesa e o remorso pesa também. O arrependimento é muito bom quando a gente fala assim, não deveria ter agido assim, vou agir de outra maneira. Que ótimo! Mas esse arrependimento é construtivo. É muito diferente de eu me olhar com desprezo por mim mesma e falar assim, nossa, como eu fiz isso? Não acredito! Como que eu fui ignorante? Aí a gente começa, às vezes, infelizmente, com um rosário de autoxingamento plenamente evitável. Esse ressentimento com o outro e a mágoa com o outro, nós precisamos deixar de lado para o recomeço. E é um treino, a gente não deixa de lado de um dia para o outro, mas a gente se policiando consegue perceber, opa, tem um peso a mais aqui na minha mochila, é a culpa, é o ressentimento, é a mágoa, é o pessimismo, que eu não tinha nem pensado sobre isso, mas com essa mensagem que a gente leu no começo, eu pensei, o pessimismo é um peso horroroso. Quem consegue começar algum projeto novo ou uma mudança de vida com pessimismo? A gente já começa perdendo. Ah, não vai dar certo. Não vai mesmo. A gente já começou lançando uma energia muito poderosa, impedindo a nossa caminhada. Porque o pensamento é uma força e a ciência cada vez mais começa a comprovar isso. É aquela força que pode nos ajudar ou pode nos frear, nos atrapalhar e nos derrubar. Então, meus amigos, a gente precisa estar muito atento. Nós que já estamos aí matriculados há mais tempo nesse curso da vida, nesse curso do autoaprimoramento, precisamos estar bem atentos a isso. E na hora que a gente recomeça, qual o rumo que eu vou tomar?
Quem nunca se sentiu assim perdido, sem rumo? Parece que o chão até saiu ali debaixo do nosso pé, parece que a gente não sabe para onde ir. Quantas vezes a gente se sentiu assim? E aí, qual o rumo para tomar? Se eu nem sei nem para onde ir, eu sei que aqui não está bom, mas para onde eu vou? E aí, onde nós vamos encontrar a resposta? É como se nós estivéssemos avançando numa estrada. Nós temos o combustível, é a vontade de mudar, é a esperança, é o otimismo, é a coragem, o amor, tudo isso que a gente já falou. Mas para onde? Qual é o rumo que eu vou? E aí a gente precisa de um mapa. E onde nós encontramos esse mapa? Foi o que Jesus veio nos dar há tanto tempo atrás. É o mapa da gente agir na nossa vida tendo o amor por lei. A gente procurar, em cada ação nossa, fazê-la de acordo com o amor ao próximo, com o amor a nós mesmos. Esse é o mapa. Esse é o mapa que nós temos para seguir adiante. Então, com esse mapa, eu consigo tomar qualquer decisão. A mais difícil, a mais sem solução. Na hora que eu consulto esse mapa, o caminho certo aparece pela voz da nossa consciência, que é Deus falando conosco. Eu, ontem ou anteontem, estava ouvindo uma palestra do Alberto Almeida em um evento do Caminheiros, um centro chamado Caminheiros do Bem, em que ele disse uma coisa que eu achei a coisa mais linda, não vou mais esquecer. Eu queria contar para vocês aqui. Ele falou assim, olha, de perto, todo mundo é meio louco, né? Essa frase todo mundo já conhece. Mas de muito, muito perto, todos nós somos divinos. Olha que frase linda. Olha que lembrete maravilhoso da nossa natureza, bem de pertinho, todos nós somos divinos. E temos tudo na gente em potencialidade para ser desenvolvido. E, às vezes, a nossa própria vida, se a gente está ali no momento de estagnação, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, o cuidado com a nossa evolução espiritual é tanto, dos mentores, da própria lei de amor que rege o universo, que a nossa vida se encarrega de nos dar o trampolim que a gente precisa para as mudanças. Havia, uma certa vez, um monge que peregrinava por umas regiões com seu discípulo. E eles resolveram se hospedar numa fazenda. Estava ficando de noite, eles resolveram parar. Era a fazenda lá que tinha, não era nem fazenda, era um sítiozinho. E eles resolveram parar para descansar. E era um lugar muito, muito pobre. Eles foram recebidos ali com muito carinho, mas não tinha nada. Tinha uma vaquinha que produzia um leite lá, que alimentava toda a família. Era o pai, a mãe, um monte de filhos, só aquela vaquinha era a única fonte. Alimentava a família e aquele leite eles vendiam numa feirinha ali perto na região. E aí aquela pobreza, mas foram muito bem recebidos. Foram recebidos com muito carinho. O pouco que a família tinha foi dividido com o monge e com seu discípulo. E aí o discípulo, na hora de dormir, fala para o monge, monge, olha, não estou me conformando. Como é que eles vivem nessa penúria? Como é que eles vivem desse jeito? Será que não tem nada que se possa fazer para ajudar essa família? É muita necessidade, é muita fartura, né? Farta tudo, é muita fartura de tudo. Como é que faz? E o monge fala assim, olha, vamos orar, porque Deus tem os caminhos que nós precisamos percorrer, Deus tem as soluções. Então, vamos orar e confiar na providência divina. E eles amanhecem, se despedem, agradecem lá a acolhida e seguem o seu rumo para o local onde eles iam, lá de destino deles. Passa um tempo, quase um ano, e eles voltam novamente a peregrinar por aquela estrada. E aí, olha, aquele lugar, lembra? Que a gente foi hospedado. Só que estava completamente diferente. Cerca, bonita, pintadinha ali no local. O mato, não tinha mais aquele matagal que estava ali. Tinha plantações florescendo. Meu Deus, que coisa, o que aconteceu? Que milagre foi? E o discípulo pensa assim, nossa, mas esse monge, esse meu guru aí, é danado mesmo, vou seguir, porque ele rezou e olha o que aconteceu. E aí eles entram e começam a conversar com a família.
E o pai diz assim, olha, foi uma desgraça muito grande. A nossa única vaca morreu, adquiriu uma doença aí própria dos animais e morreu. E aí a gente passou muita fome, não tinha nada. E a gente começou desesperada a cavar para ver se encontrava alguma raiz, qualquer coisa para comer. Era muita fome. E nesse nosso movimento, nós achamos uma mina d'água. E essa mina d'água, então, nós drenamos essa água e começamos a plantar. E aí agora nós temos já as plantações já em tempo de colheita, nós conseguimos vender os grãos, nós conseguimos melhorar aqui a nossa qualidade de vida, e foi isso que aconteceu. E o monge aproveita para falar com o discípulo, e daí essa lição para todos nós, como é que às vezes o que aparentemente na nossa vida é uma grande tristeza, nos convida às vezes a mudar de rumo para melhor. Qual que é, meus amigos, na vida de cada um de nós, em cada momento que a gente viveu, qual é a vaca morta? Não foi a vaca que morreu e que proporcionou toda essa mudança, essa revolução lá na fazenda, na família? Qual é a nossa vaca morta? Aquele acontecimento aparentemente muito difícil, muito doloroso, que às vezes é difícil e doloroso mesmo, mas que nos conduzirá a um patamar de maior progresso, de melhor evolução, nos levará à busca de recursos que a gente desconhece, como aquela água enterrada lá no fundo daquela propriedade, que ninguém sabia que estava lá, aquela mina. Quais são as minas que nós temos enterradas no nosso coração? Que às vezes é um momento de dificuldade que faz com que a gente, desesperado, comece a cavar e encontre alguma coisa que vai nos proporcionar o florescer mais tarde. Então, vejam como que a nossa vida, a vida daqueles que nos cercam, a natureza, tudo nos convida ao recomeço. Sempre, em todos os momentos, nós temos o amparo da providência divina. Quando nós temos a ideia ou a decisão de caminhar nos rumos da nossa felicidade, ótimo. Muitas vezes nós não temos essa ideia, não estamos nem percebendo que estamos ali estacionados, perdendo tempo, ou então, às vezes, pior, às vezes nos enrolando. Às vezes, em situações que vão nos levar a complicações muito dolorosas no futuro e a gente não sabe. Mas a providência divina cuida de cada um de nós. E cuida, não é de qualquer jeito, cuida com amor de pai. Aquele pai que quer nos ver crescer, que quer nos ver felizes. Nós existimos para sermos felizes. Se nós ainda somos, em alguns momentos da nossa vida, infelizes, é por conta do trabalho que ainda precisamos fazer dentro dos próprios corações para lapidar o egoísmo. Está lá no livro dos Espíritos. A causa dos nossos males, das nossas aflições, é o egoísmo que a gente traz ainda no nosso coração. Ou, lembrando Jesus, que se a gente ainda é egoísta, a gente não consegue amar como ele amou, porque o egoísmo não deixa, porque a gente fica tão preocupado com a satisfação imediata ali das nossas necessidades, ou em ficar naquela zona de conforto, que a gente não consegue nem olhar para o outro. Quanto mais ouvir o outro, talvez essa seja a nossa maior dificuldade, ouvir não só o outro, como ouvir o nosso próprio coração, as nossas próprias necessidades. Quantas vezes a gente fala assim, não consigo ficar sozinho. Chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, liga tudo, não dou conta. Por quê que nós não damos conta? Se a vida toda hora nos convida a esse mergulho para que a gente cave e ache essa mina de água que nós temos no nosso coração. Essa mina que não vai gerar água, não, mas vai gerar a fonte de amor que todos nós temos. Porque, como nos falou o Alberto nessa palestra, todos nós de perto, muito de perto, somos todos divinos. Então, meus amigos, vamos partir para a nossa semana com essas diretrizes na cabeça que não são nossas, mas são do nosso Mestre Jesus, que a gente possa recomeçar com esse amor que ele veio nos ensinar.
E nós nos reunimos nesses momentos sempre. Por quê? Porque a gente não é meio atrapalhadinho. Então, a gente vai, fala um com o outro, troca essas forças, a gente se abastece e segue adiante. Daqui a pouco, encontramos com outra pessoa e a gente vai trocar essas energias positivas. E é isso que nós viemos fazer aqui nesse planeta. Todos nós que estamos nesse momento aqui, que é um momento maravilhoso, em que nós começamos a acordar para o outro, acordar para o amor. Então, que a gente consiga fazer a nossa parte, né? Com humildade, com alegria, com gratidão e com muito otimismo.